Acaba dando mais aqui porque eu tô limpando o whiteboard. Tem que exportar uma aula que eu dei ontem. Boa noite, galera. Assunto de hoje, produção, obtenção e produção dos materiais siderúrgicos. O que são os materiais siderúrgicos? São os aços e os ferros. Vocês vão ver que eu não escrevi ferro lá na... Deixa eu compartilhar a tela. Vocês vão ver que eu não escrevi ferro. Espera um pouco, vou compartilhar de novo, para compartilhar com som já para a hora que for passar o vídeo. Eu não escrevi ferro, eu não escrevi fofo. Não sei se alguém já conhecia essa nomenclatura. Alguém já tinha ouvido falar? A gente, muito frequentemente na engenharia, na mecânica, a gente chama... não é na engenharia, é na mecânica mesmo. Isso é linguagem de mecânico. A gente chama ferro fundido de fofo. Porque nasceu assim, né? Era ferro fundido. Daí um dia alguém escreveu o ponto meio grandão, ficou fofo. Desse jeito mesmo, com F maiúsculo e o A minúsculo. Então, tanto os ferros fundidos como os aços nascem a partir de um processo que se chama de alto forno. No passado, não. No passado existiam processos mais primitivos, mas hoje em dia eles são produzidos num cara que chama alto forno, que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro a gente vai ver a parte de mineração. E aí a gente comentou na aula passada, né, que tanto fofo quanto aço, eles são compostos de ferro, que é um metal, e carbono, que é um não metal. Então esses dois caras juntos formam tanto os ferros fundidos quanto os aços. Aí eles têm outros elementos. Que a gente vai comentar depois. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ver é de onde que vem o ferro e de onde que vem o carbono. Fazer uma pergunta aí para a galera. De onde vem o ferro, pessoal? Pode responder no chat escrito, pode responder falando, mas eu queria ver se todo mundo sabe de onde vem o ferro. Ferro... como que o ferro... como que a primeira etapa para eu obter ferro? Minério de ferro, perfeito, Flávio. E o minério de ferro, quando a gente
fala de minério de ferro no Brasil, aliás, quando a gente fala de minério de ferro no mundo, o Brasil é um dos maiores produtores. Hematita é um dos minérios de ferro, um dos minerais que contém ferro, sem dúvida. E acho que no Brasil a hematita é o maior de todos. O Brasil se não for o maior, é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. O que define se um lugar é bom para minerar ferro ou não? É a concentração do metal dentro do minério, porque o ferro é o metal mais abundante na crosta terrestre. De todos os metais que a gente conhece, o que mais tem é ferro. Vocês devem lembrar, eu falei como que o ferro surge no universo para vocês ou não? Alguém aí se lembra? Vai lá, Rafael, volta a conversar aí. Você conversava bastante no início, você deu uma murchada aí. Eu comentei de onde que surgiu o ferro no universo ou não? Por que a gente tem ferro em tanta abundância na Terra, mais do que outros metais? Tabela periódica. Vamos achar uma tabela periódica aqui para a gente conversar. Isso daqui. E aqui o cara fez um serviço legal, né? Tudo que está em amarelo aqui são os metais. Esses caras que estão aqui em verde são semimetais. Os cor-de-rosa são não metais. Os azuis, gases nobres. E o hidrogênio, que é hidrogênio. Hidrogênio não tem outra definição. Então, se vocês olharem aqui, não está muito bem visível, mas tem as massas atômicas aqui em cima. Esse número que está aqui em cima. Então, cálcio 21, o escândio... Desculpa, cálcio 20, escândio 21, titânio 22, vanádio 23, cromo 24, manganês 25 e depois ferro. O ferro é o 26. O ferro é o último elemento que é formado no coração das estrelas. Ou seja, é o último elemento que é formado numa quantidade razoável. Todos os elementos com peso atômico não, com número atômico acima de 26, ou seja, do cobalto, que é o 27, para frente, são os elementos que são formados quando a estrela explode. E aí é uma coisa meio estatística, né, muito diferente. Os anteriores não, eles vão formando por um processo contínuo tal. Quando forma ferro, forma de repente uma quantidade muito grande de ferro e a estrela explode. Se for uma dependendo da massa, né? Ou ela se fecha para dentro e fica lá com o coração dela de ferro, ou ela explode se ela tiver uma massa muito grande. É por isso que o ferro é o metal mais abundante na Terra, porque o ferro é o metal mais abundante... não é o metal mais abundante do universo, desculpa, eu ia falar besteira, mas é um metal muito abundante e ele faz parte do processo, né, da formação da estrela, do fim de vida da estrela e daí forma uma quantidade muito grande de ferro. Então, o local onde a gente tem uma concentração de ferro alta é o local
que é escolhido para minerar, porque todo lugar tem uma concentração de minério de ferro alta. Agora, a outra pergunta, vamos lembrar aqui, ó, eu falei que ferro fundido e aço são feitos de ferro mais carbono. Se eles são feitos basicamente de ferro mais carbono, eu já falei de onde obtém o ferro, e depois vamos mostrar um vídeo. De onde que a gente obtém o carbono, então? De outros minérios? De siderurgia também. De siderurgia não, desculpa. De mineração também. O carbono também vem de mineração. Da mineração do carvão. Então, o carbono que está dentro do aço e do ferro, ele veio de mineração. Existe uma exceção. No Brasil, está acabando, não sei se existe ainda na verdade, mas até 5 anos atrás, 10 anos atrás, existiam alguns alto-fornos pequenos que eram usados principalmente para produzir matéria-prima para fazer ferro fundido. E esses alto-fornos pequenos, alguns deles usavam carbono que vinham da mesma origem do carvão do seu churrasco. Era floresta de eucalipto queimada, né? Isso nos últimos de 30 anos para cá, porque antes o pessoal queimava o que desce, aí de 30 anos para cá ficou proibido, então tem que ser de floresta de floresta replantada, de reflorestamento, e reflorestamento, a árvore que cresce mais rápido é o eucalipto. Então o pessoal pega eucalipto, faz carvão, e algumas produções pequenas usavam, não sei se ainda existe, carvão das árvores. É um processo de... Não atende o mundo. O carvão que atende o mundo, na verdade, é o carvão que vem da mineração, que é o que a gente chama de carvão mineral. Vamos dar uma olhadinha agora em 2 vídeos rápidos, um de Carajás, que é uma mineração, e o outro de uma mineração de carvão. A floresta amazônica é conhecida pela grandiosidade dos rios e pela diversidade de plantas e animais. Mas existe uma outra riqueza pouco divulgada. São as reservas minerais, jazidas preciosas que tornaram o estado do Pará um novo Eldorado brasileiro. Esse é o tema da série de reportagens do Jornal da Record, Carajás, o ferro que vale ouro. Tem baixa definição. Numa região esquecida do Pará, o maior garimpo do mundo, Serra Pelada e suas toneladas. Isso só a aula é de elementos de tecnologia mecânica, mas é importante para a gente nunca deixar a perspectiva do mundo de fora, né? Eles começam a reportagem dizendo numa região esquecida do Pará. Não, é uma região esquecida por quem não mora lá. Tinha gente que morava lá, tanto os nativos, né, os que a gente chama de povos originais, ou os indígenas, ou às vezes a gente chama de índio. Hoje é errado falar índio, porque a palavra índio, a origem dela é de quem mora na Índia. Daí a gente mudou para indiano, mas para evitar confusão a gente fala em povos originais. Os caras estavam lá, a floresta era deles. Aí alguém achou lá um maciço de minérios e expulsaram os negros de lá. Então, vamos ver. Não é uma região esquecida, não. É uma região que o homem branco não dominava. Mas, vamos continuar. De ouro atraíram multidões de aventureiros. A comparação com um formigueiro não é exagerada. A corrida do ouro terminou nos anos 90, enriqueceu alguns, frustrou milhares.
enriqueceu alguns, frustrou milhares e matou outros milhares. Eu tenho um primo que era meio vida louca, ele foi para Carajás e acabou morrendo lá em Carajás. Foi tentar minerar e acabou morrendo. A maior mina de ferro do mundo também está no Pará, na mesma região. Carajás fica no sul do estado, perto do rio Araguaia e próxima ao Maranhão e a Tocantins. A diferença é que na corrida do ferro não são os homens que se movem. A riqueza de Carajás precisa de muitos zeros para ser medida. 20 bilhões de toneladas. Quando você olha esse negócio aí, parece terra. Você olha o minério, ele não tem uma aparência desconhecida. É terra. De minério ainda vão sair daqui. É ferro para mais de um século. As reservas são grandiosas, mas quando se entra na área de mineração, há um personagem maior do que qualquer outro. Parece uma fábrica ou uma oficina, mas a gente está debaixo de um caminhão. Dá até medo de ficar aqui perto dele, é gigantesco. Olha a barra de direção e logo ao lado um dos amortecedores com 2 metros. E o pneu então? São 3,5 toneladas de borracha e o dobro da minha altura. Esse caminhão fora de estrada, como eles chamam aqui, tem capacidade para transportar 250 toneladas de minério de ferro. Um veículo bruto, comandado por mãos femininas. A mesma naturalidade para subir a escada e as montanhas de Carajás. Ádila treinou bastante até ser escolhida. Isso é uma coisa que está começando a acabar nas minerações. Os caminhões hoje estão começando a ser veículos autônomos. Não todos, mas provavelmente em 10 anos todos esses caminhões vão ser veículos autônomos. Não vai ter mais motorista de caminhão em usina. Em mineração de grande porte. Assim, o início não foi fácil. Primeira vez eu senti medo de não dar conta. Hoje ela brinca com o volante, passa por cima da nossa câmera, sem susto. O trânsito dos supercaminhões é intenso. Eles recebem o material recolhido por essas máquinas devoradoras de terra. As escavadeiras cortam, desmontam, redesenham o solo que um dia já esteve coberto pela floresta amazônica. Desmontam, redesenham o solo que um dia já esteve coberto. Tá vendo? Essa máquina aqui, ele está coletando o minério que os caminhões juntaram aqui e está mandando para processamento. Cada pá dessa daqui cabe... Essa daqui eu não sei exatamente, mas a maior do mundo, cada pá cabe 20 toneladas de minério. Essa daqui provavelmente deve ser uma pá de umas 2 toneladas. A maior usinagem do mundo é uma usinagem, eu acho que de carvão mesmo, na Alemanha. A maior máquina desse tipo no mundo. Que ele pega direto, ele escava direto da rocha. Não é, aqui que ele não é como aqui que ele pega do que foi amontoado. O solo que um dia já esteve coberto pela floresta amazônica. E nessa terra de gigantes, o tamanho é sempre relativo. Se o homem quase desaparece diante da escavadeira, é a máquina que some diante das montanhas de minério, que também ficam minúsculas, perdidas na mata. Eles estão carregados de minério de ferro. Estão trazendo minério ainda em estado bruto. Olha o barulho. Para a primeira fase de britagem, é quando se separa o minério das impurezas. Vai ser feito agora aqui. A terra vem misturada. O material escuro é o minério, riqueza que vai ser separada da parte vermelha. Essa não tem valor comercial. O processo de seleção é nessas máquinas. A usina se estende por vários quilômetros. Uma cidade de ferro. Força, velocidade, barulho e poeira roubam o sossego da floresta. O
o minério ainda é lavado. Depois segue por longas esteiras até os pátios de armazenagem. O serviço... Isso que sai na lavagem, que não vira minério, vai decantar naquelas barragens enormes que vocês viram os 2 acidentes que nós tivemos no Brasil esses últimos anos. Bruto ser bem feito lá fora, é preciso um trabalho de inteligência aqui dentro. Nós vamos conhecer agora a central de operações da mina de Carajás. Parece a UTI de um hospital. A gente só pode entrar com proteção nos pés. E há uma preocupação grande com a segurança. Daqui, os técnicos comandam mais de 100 caminhões, 35 escavadeiras. Tudo tem que ser muito bem coordenado para se produzir 300 mil toneladas de minério de ferro todos os dias. Atenção, 81. Vocês ouviram o número aí, não? 300 mil toneladas por dia. Então, vamos dizer, 300 toneladas são 10 caminhões. 300 mil são 10 mil caminhões, desses caminhões normais, não dos caminhões que eles escavam lá, 10 mil caminhões normais do grande, né, um Scania trucado, por dia de minério. Faz uma fila de 10 mil caminhões e tenta ver que comprimento que dá. 81. O motorista não decide se ele vai descarregar aqui ou ali o minério de ferro. Não, ele não decide. Tudo é programado conforme designado pelo sistema. E o sistema não permite parar. Noite, madrugada, não importa. A qualquer hora há um caminhão ou vários deles transportando o ferro que vale ouro. A jazida de Carajás foi descoberta em 1967, mas a extração só começou 20 anos depois, quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal. Foi dinheiro público que garantiu a pesquisa, a construção das casas para os operários e os primeiros anos de produção. Um tempo heróico que enche de nostalgia os pioneiros de Carajás. Carajás é minha vida, eu tenho máxima satisfação de ter participado, de ter contribuído com esse projeto, né? A empresa é hoje a segunda mineradora do mundo, com negócios em 30 países. Mas o coração continua no Pará. Carajás, sem dúvida nenhuma, é a Vale do Rio Doce, que hoje em dia se chama Vale só, né? Nessa época chamava Companhia Vale do Rio Doce. Hoje em dia chama simplesmente Vale. A Vale nasceu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Então o cara fala que o coração dela está batendo no Pará, porque lá é a maior mineração que ela tem no mundo. Mas a origem dela está em Minas Gerais. E algumas pessoas criticam muito o fato da Vale do Rio Doce ter sido privatizada. A Vale do Rio Doce, antes da privatização, ela dava prejuízo. Era uma empresa que não lucrava. Ela garantia o abastecimento de ferro para as siderúrgicas brasileiras, mas ela não tinha lucro. Depois que ela foi privatizada, ela não só virou a segunda maior mineradora do mundo, como ela deu lucros enormes e pagou quantidades enormes de impostos. Então, a Vale do Rio Doce hoje é uma empresa, apesar do ferro ter diminuído um pouco de importância comercial nos últimos 10 anos, depois que a China diminuiu o ritmo de importação de minério, ainda assim a Vale do Rio Doce paga muito imposto. Um valor que não era pago, ou seja, as pessoas que são contra a privatização da Vale não tem a mínima lógica. A gente pagava imposto para manter a Vale rodando. Hoje em dia, a Vale paga imposto para o governo e diminui a quantidade de imposto que os cidadãos têm que pagar. E dentro dos acionistas da Vale, muitos são pessoas que tinham fundo de garantia e compraram ações da Vale. E tem distribuição de lucro, tem uma série de coisas. Então, dizer que a privatização da Vale foi um erro é uma visão completamente fora da realidade. Não faz o mínimo sentido. Então, se alguém vier falar com vocês, fala, vamos junto analisar o balanço da Vale nos últimos anos, todo o tempo que ela foi
estatal e durante todo o tempo que ela foi privatizada, quanto de dinheiro que ela custou e quanto que ela deu para o Estado? As pessoas falam, não, mas hoje a Vale dá lucro de bilhões e o Estado não fica com nada. Mas no tempo que era do Estado, ela dava prejuízo de bilhões. Então, isso é uma coisa para vocês prestarem atenção, e eu não falo para vocês... A área mais importante... para vocês irem atrás da informação e ver se pode ser que eu esteja com uma visão equivocada. Então, não acreditem a priori no que eu estou falando. A minha visão é, a Vale dava prejuízo quando era estatal e dá lucro hoje, e pelo fato de dar lucro paga imposto. Ou seja, antes o Estado brasileiro tinha que pôr dinheiro na Vale, e nos últimos 20, 30 anos depois que ela foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, depois que ela foi privatizada, ela paga muito imposto. À medida que existem produções concretas, fortes, Descobriu o tesouro de Carajás. 40 anos, história de um desbravador. Nós localizamos o homem que descobriu o tesouro de Carajás. 40 anos depois, ele conta como as preciosas jazidas foram encontradas quase por acaso. Veja amanhã, aqui no Jornal da Record. Veja amanhã, assistindo Carajás, o ferro que vale ouro, segunda parte, no YouTube da sua casa. Eu sugiro que vocês assistam mesmo. Ou seja, dessa maneira que a gente obtém o ferro, minerando, e o Brasil tem maior exportação de minério de ferro do mundo, um dos maiores produtores do mundo. E o carvão? O carvão, só voltar um pouquinho de história. A indústria do aço nasce numa região que é fronteira da Alemanha com a França, que foi motivo das guerras que existiram entre Alemanha e França no final do século XIX e início do século XX, especialmente Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma região que se chama Alsácia-Lorena. Vinha uma guerra, a Alsácia-Lorena ia para a Alemanha, vinha outra guerra, ia para a França. Por quê? Na Alsácia-Lorena tem minério de ferro e tem minério de carvão. Era o melhor lugar do mundo para se produzir aço. Pelas quantidades que se produzia, pela tecnologia que se tinha, era difícil fazer em outro lugar. Obama has said he's done more than any other president to fight climate change. Deixa eu pôr legenda aqui. Quem consegue ler inglês vai acompanhando aí pela leitura também. But there's still not many signs of that in coal country. I'm standing in the biggest coal mine in the world. This is North Antelope Rochelle. It's owned and operated by Peabody Energy. And more coal comes out of this one mine in Wyoming than anywhere else in the world. We've been granted rare access to have a look at this mine and see where America's coal comes from. A gente tem que lembrar aqui o seguinte, ainda existe, esse vídeo aqui não deve ser muito antigo, deve ser de uns 5 anos atrás, eu acho, a gente já vê já. Uma grande parte do carvão do mundo é utilizado para geração de energia. E dentre todas as termoelétricas que existem no mundo, a mais suja de todas é a termoelétrica de carvão. É que causa o maior impacto climático no mundo. Entretanto, se vocês estão vendo, essa mina aqui está nos Estados Unidos. Por isso que o sistema financeiro americano não luta com força suficiente para combater todo o problema ambiental que o mundo está vivendo, né? Hoje a gente está tendo incêndios na Califórnia e simultaneamente no Brasil, hemisfério norte e sul pegando fogo simultaneamente. Ano passado a gente teve incêndio na Austrália, onde morreram, eu não me lembro o número exato, mas foram vários bilhões de animais, se não me engano são 4 ou 5 bilhões de animais morreram
naquele incêndio da Austrália. Bilhões. Vocês devem ter visto as cenas hoje, né, dos animais morrendo no cerrado, porque o fogo chegou muito rápido dessa vez, eles não tiveram tempo de fugir, porque estava muito seco. E tem gente que acha que não está havendo mudança climática. Tem gente que insiste em falar, não, a Terra está num ciclo de resfriamento, cada vez mais quente. Fazer já porque eu fiz o intervalo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem lembra aí, qual estação do ano nós estamos? Primavera. Quem falou? Outono. Isso. A gente ainda está no inverno, né? Exatamente, a gente ainda está no inverno, gente. Primavera começa em setembro, né? A previsão da temperatura máxima para Valinhos amanhã é 34 graus no inverno. Aí, o que acontece, os chamados negacionistas climáticos, eles veem uma frente fria no meio do verão, porque ocorre às vezes, eles falam, tá vendo? Quem disse que o mundo está esquentando? As pessoas que não estudam, não entendem que 1 grau de temperatura média no mundo faz muita diferença, muda o clima do planeta. A gente já teve fase tão quente, na verdade, a gente teve uma fase que foi 2 graus a mais do que o que a gente tinha alguns anos atrás. Seria 1 grau a mais de hoje. Alguma coisa como 120 mil anos atrás. Nessa época, levou 10 mil anos para o mundo, o que é uma coisa relativamente rápida, mas levou 10 mil anos para o mundo aquecer 2 graus. De modo que esse aquecimento de 2 graus em 10 mil anos permitiu à natureza ir se adaptando. Nós temos um aquecimento de 2 graus que está ocorrendo em menos de 100 anos. Mais ou menos, desculpa, um pouquinho mais de 100 anos. Do final do século XIX até agora. Pouco mais de 100 anos, a gente está indo para 2 graus de aquecimento. A natureza não está tendo tempo de se adaptar. E um dos grandes vilões do aquecimento climático é o carvão. Mas não o carvão, não essencialmente o carvão que vai para a siderurgia, e sim o carvão que vai para a geração de energia. O carvão da siderurgia também provoca aumento de gases de efeito estufa, principalmente CO2. Entretanto, as quantidades que são consumidas na siderurgia, apesar de imensas, elas são muito pequenas perto da quantidade de carvão que é usado para a geração de energia. Out of the North Antelope Shell mine, about 12% of America's coal comes from here. Então, essa mina que ele está mostrando aqui é responsável pela produção de 12% do carvão produzido nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu consigo ocultar minha barra de ferramenta aqui. Aí. Here. From this one mine. Out of the entire Powder River Basin, about 40% of America's coal comes out of here. Essa mina sozinha produz 12% de todo o carvão nos Estados Unidos e nessa mesma região 40% do carvão é produzido. No Brasil, a gente tem algumas minas de carvão em Santa Catarina que, por lei, até o final do século XX, mais ou menos, até 1990 e pouco, 2000 e pouquinho, há uns entre 15 e 25 anos atrás, por uma lei, as usinas siderúrgicas do Brasil eram obrigadas a utilizar uma porcentagem desse carvão que vem de Santa Catarina, que é um carvão de baixa qualidade, com alta porcentagem de contaminante. Entretanto, ou seja, eram minas particulares e o governo brasileiro obrigava as siderúrgicas a utilizarem esse carvão brasileiro.
tinha um impacto ambiental lá em Santa Catarina. Algumas das siderúrgicas no Brasil compravam o carvão e deixavam ele estocado num canto, porque ele é um carvão de muito baixa qualidade, ele tem muito enxofre, isso vai dar um ferro gusa precisando, a gente vai ver depois que o enxofre prejudica, eu já comentei isso rapidamente, eu acho, e aí você tem que retirar uma quantidade de enxofre muito grande, e retirar um enxofre encarece o processo. Ou seja, o Brasil hoje, o carvão utilizado na siderurgia é importado principalmente da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e da Europa e Rússia. Esses são os grandes fornecedores de carvão para o Brasil, para a siderurgia, que é um carvão bom para a siderurgia, que tem baixo contaminante. E aí as minas de Santa Catarina eu acho que estão provavelmente abandonadas, eu imagino, porque o carvão delas é muito ruim e o Brasil não usa praticamente nada de produção elétrica à base de carvão. Right now, coal has two big problems: competition from cheap natural gas and a carbon-constrained world. Barack Obama... Aqui ela fala que o carvão tem competição do gás natural, que é barato, mas quando ela fala isso, é porque ela está pensando na produção de energia. O gás natural não serve para fazer ferro. Said he'll fight climate change, and that means getting America off coal. Internally, on that carbon report, does the company account for the carbon that it produces? Does it have to? Not sure. Does the company have a position on climate change, or on what's the party line? Vocês veem que a repórter não está lá para passar pano, né? Ela está lá para pressionar a cara do sujeito. Ela está perguntando se a política, se a companhia que explora o carvão tem alguma política com relação à mudança climática. Hoje em dia a gente não fala mais mudança climática, a gente já está falando de emergência climática, tá? What's the company line? I mean, we've got, just stop the tape. Ele pediu para parar de gravar, né? Ele foi falar com ela e pediu para parar de gravar. Ficou bem desconfortável. Coal produces 3,700 pounds of carbon dioxide emissions. And there are billions of tons here in the Powder River Basin. Burn it all, and that's a lot of climate change. We have what's called a carbon budget, which is the amount of carbon that can be used in coal, oil, and gas combustion. Coal is in the biggest excess because coal is geologically very plentiful. So plentiful that if we burned all the coal that is known and that can be found and that can be mined economically, we'd completely wreck this world. So a lot of the coal is going to have to stay under the ground. Climate change is the main black mark against coal from the environmental point of view. Bom, o que eu queria mostrar dessa parte, quem quiser depois assiste o vídeo inteiro, porque eu acho que é interessante, né? É um tema que vocês têm que tapar. Fazer uma pergunta agora para vocês, né, um intervalinho nessa história aqui. Quem tem filho de vocês? Quem de vocês tem filho? Levanta a mãozinha aí. Eu tenho. Então, que mundo que vocês querem que o filho de vocês viva? Se a gente não tomar nenhuma ação com relação... Pode baixar, Gilberto. E alguns de vocês provavelmente estão casando agora, estão pensando em ter filho, está casado de novo. Você quer falar alguma coisa, Gilberto? Ou tá não, eu já falei. Oi, diga lá. Tirar... Fala. Não, eu já falei porque eu só toquei no local errado, que o senhor mandou levantar a mão que tem filho. Aí tá, eu já tinha pedido para baixar depois. Ok, então... Se a gente não conseguir reverter a tendência
de alteração do clima, ou seja, se a gente não diminuir as emissões até daqui a alguma coisa como 8 anos, a coisa é assim. Quem de vocês já andou de carrinho de rolemã? Alguém aqui já andou de carrinho Eu de já. rolemã? Não. Na Bahia, mas já. Já. Quando a gente anda de carrinho de rolemã, vocês estão me ouvindo? Porque tá dizendo aqui que teve um erro. Estou escutando, professor. Beleza. Ouvindo. Pode continuar. Quem anda de carrinho de rolemã sabe como é que funciona. Você, enquanto está no plano, você tem que ir pedalando, né? Você fica de joelho em cima do carrinho e vai empurrando o carrinho para frente, metendo o pé no chão. Ou então você arranja alguém para te empurrar. A hora que você entra na descida, você tem, dependendo da descida, alguns segundos para decidir se você vai parar o carrinho ou não. A partir do momento, você só vai parar o carrinho rolando no asfalto. É assim ou não é? É, pior que é. Eu já os freios que inventava dava errado. Que foi, Gilberto? Até os freios, quando a gente inventava do carrinho de alemão, dava errado. O carrinho de alemão freia só para hora que tem... O freio é a guia. A guia que freia. Ou você rola, né? Você aprende a rolar. Eu rolava. Eu chegava... Na época de férias, eu chegava em casa, o caldo que saía do corpo era preto de asfalto. Mas é isso. E o mundo está entrando na descida. Está começando a entrar na descida. A gente tem poucos metros para parar a descida. A partir do momento que a gente começar a descer ladeira abaixo no clima, não tem mais volta. Vai ser até encontrar um ponto natural de estabilidade que talvez signifique em transformar a Amazônia num deserto e manter as florestas mais ao sul virarem florestas tropicais, grandes regiões desérticas no mundo, novas, algumas renascendo, mas vai ser mais deserto do que qualquer coisa. Não vai ter alimento para 7, 8 bilhões de pessoas. Simplesmente não vai ter alimento. Vai ter gente morrendo de fome. E vamos ver se vocês são capazes de adivinhar. Quem vai ter comida? Vai ser vocês e seu vizinho, e eu e meu vizinho? Ou vai ser o cara que tem helicóptero e que tem iate? Helicóptero, né? Então, de quem que é o interesse de não mexer com essa coisa? É seu? Quem não tem iate. Eu acho que o interesse não é seu, não é meu. Tem muita gente negando a mudança do clima, ou porque foi convencida por uma pessoa mal intencionada, ou porque é mal intencionada ela mesma, ou porque é desinformada. O fato é, o clima está mudando. E um dos grandes responsáveis é a mineração de carvão. E o segundo responsável é a mineração do petróleo. Petróleo também é mineração, né? A exploração do petróleo também é uma mineração. Então, esses são os dois grandes responsáveis. E agora, com esses eventos climáticos que estão acontecendo, bilhões e bilhões de toneladas de dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, estão sendo jogadas na atmosfera pela queima da vegetação. Se a vegetação tiver tempo de recuperar, ela pega esse dióxido de carbono de volta. Se a gente tiver incêndios um ano após o outro, seca um ano após o outro, a vegetação não recupera. Ou se aproveitarem aquela área incendiada para transformar aquilo em agricultura e pastagem, o gás carbônico não vai ser recuperado. Cada árvore derrubada no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, é uma chance a menos de sobrevivência da humanidade. E vamos lembrar, tem gente que usa o seguinte argumento: eles derrubaram todas as florestas deles, agora eles não querem que a gente derrube as nossas. Vocês já viram a piadinha do barco
furado? O furo do barco está do seu lado, não está do meu, então você se vira. Não sei se já viram isso daí. O que eles fizeram, naquela época não se tinha noção. Eles exploraram, destruíram, e nos últimos 20 anos, eu não sei se vocês sabem, as florestas na Europa estão aumentando, uma porcentagem bastante razoável. A Europa está se reflorestando. Não é o caso dos Estados Unidos. Mas a Europa está se reflorestando. A China está tomando ações para reduzir a poluição. E o Brasil e Estados Unidos estão negando a mudança climática. Voltando, de onde que veio esse gancho? Exploração do carvão. Sem carvão não há siderurgia. Aí é uma questão de usar carvão para aquilo que ele é precioso. Se a gente usasse o carvão do mundo, se a gente extraísse carvão do mundo apenas para a siderurgia, os volumes seriam menos de 10% do que se explora hoje. Ou seja, a gente estaria jogando menos de 10% do gás carbônico na atmosfera. Vamos depois, eu vou colocar isso daqui como uma tarefa, a gente descobrir quanto, de toda a exploração de carvão do mundo, quantos por cento é usado na siderurgia. Vamos retomar nosso ritmo aqui, então. O próximo vídeo nosso Vocês estavam ouvindo o áudio, pessoal, na hora que estava passando o vídeo ou não? Sim, estava passando. Sim, professor. Ah, tá, porque estava um sinal para evitar. Deixa eu fechar o que está para a direita aqui. E voltar aqui e passar o outro vídeo, que é o terceiro. Eu não assisti esse vídeo inteiro, mas eu assisti, mas faz tempo já. Eu não assisti agora antes da aula. Eu sei que era sobre o processo produtivo da Gerdau. O processo produtivo da Gerdau é um pouquinho diferente, depois a gente vai falar isso daí. Aqui ele vai falar como faz o aço. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Deixa eu achar direto um aqui, que eu vou botar lá. Tem um vídeo longo aqui, eu vou encurtar ele, porque 32 minutos é muito tempo, a gente não precisa disso tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar continuando... É uma aula do cara. Não. Já teve, então, uma aula 1 e aula 2, referente... Não, depois eu compartilho essa aula com vocês, talvez a aula do cara seja mais interessante que a minha. Se tiver interesse, já pode aí, clicar aqui em cima do vídeo, eu vou deixar... Ô, louco, ninguém falou nada, mano. Diz-nos aí, mano. Abaixando a autoestima do próprio professor, ô, louco. Pô, aquele cara do vídeo parecia o Yudi, que fazia Bom Dia e Companhia. Deixa eu ver isso daqui. Bem, gente, vários tamanhos. Pessoal, eu vou... É revestido de tijolos refratários na parte interna dele. Isso. Eu sei que ele está meio ruinzinho, mas é o que eu estou vendo melhor aqui. Que eu já assisti no passado, e esses outros estão meio chulezinho. Fósforo e enxofre. O ferro gusa líquido é recolhido num grande matéria. O mundo é feito de aço. Você nem imagina a multiplicidade de aplicações que é possível obter. O aço
Principais matérias-primas utilizadas tem uma das maiores reservas. A etapa... Eu estou pulando aqui porque ele está falando daquilo que a gente já falou, que é a exploração do minério. A inicial do processo siderúrgico é na área de redução, onde é produzido o ferro-gusa. A área de redução compreende a coqueria, a sinterização e o alto forno. Na coqueria, o carvão mineral é transformado em cimento, o coque é enviado por meio de correia. O processo da etapa de redução com a produção de ferro-gusa. Ele é carregado na parte superior com sinter, coque metalúrgico e uma complementação de minério de ferro e pelotas. Na parte inferior, pelas ventaneiras, são soprados ar quente e oxigênio e injetado carvão pulverizado. No interior do alto forno, a uma temperatura de aproximadamente 1.500 graus Celsius, a descida da carga em contracorrente com os gases soprados pelas ventaneiras promove a redução e a fusão das matérias-primas. Várias reações químicas acontecem até resultar no ferro-gusa líquido, que é uma liga composta por 94% de ferro, 4% de carbono e 1% de outros elementos como silício, manganês, fósforo e enxofre. O ferro-gusa líquido é recolhido num grande recipiente revestido de material refratário chamado de cadinho, localizado na base do alto forno. Neste processo, forma-se também a escória, impureza composta por uma mistura de óxidos que, por ser menos densa, fica sobrenadando o gusa líquido. A cada 3 horas aproximadamente, o furo de gusa é aberto e o ferro-gusa vaza pelo canal de corrida, sendo recolhido em carros torpedo com capacidade de 200 toneladas. A escória, por sua vez, vaza por um outro canal até o poço de escória, onde sofre um resfriamento com água que provoca sua dilatação e granulação. Esta escória granulada é utilizada como matéria-prima para a fabricação de cimento. Os carros torpedo transportam o gusa líquido para a aciaria, onde... É isso que eu queria mostrar. Deixa eu pegar esse vídeo aqui também e jogar lá na área nossa. Assista esse vídeo inteiro, pessoal. Tudo que eu vou falar está compactado nesse vídeo aí. O que ele falou ali, vocês talvez não tenham entendido, porque ele falou meio rápido. Mas é o seguinte, eu vou falar de trás, não de trás para frente, mas eu vou pular 2 etapas iniciais, eu só vou falar delas aqui, que é o seguinte: quando você vai fazer aço, você recebe o minério de ferro então, matéria-prima, minério, veio lá de Carajás, ou do Vale do Rio Doce, ou de algum lugar. E esse cara entra num processo que chama-se sinterização. Uma opção que já vem daí já vem do produtor de minério. Deixa eu escrever antes aqui. O que sai da sinterização? O que sai da sinterização é um cara chamado sinter de ferro.
como auxiliar nesse processo aqui, entra também carvão em pó. Ou pó de carvão coque, na verdade. O nome correto aqui é pó de carvão coque. Depois a gente vai ver o que é carvão coque, já já. O pó de carvão coque entra nesse processo como um gerador de energia. O que a sinterização faz? Na sinterização, entra o minério de ferro numa granulação razoavelmente fina, com um pó de carvão coque. E aí o cara mete fogo nisso. Tem uma esteira enorme. A gente vai ver depois. Se você assistir o vídeo, naquele vídeo deve ter. Tem uma esteira enorme, tipo uns, sei lá, tô tentando lembrar porque eu trabalhei numa usina siderúrgica. Olha, a esteira deve ter de 3 a 4 metros de largura e é jogado em cima dela uma camada de uns 400 milímetros, mais ou menos, da mistura de minério de ferro com pó de carvão coque. E aí essa mistura é queimada. Você inicia, o carvão é inflamável, você inicia o processo, esse carvão vai queimando, vai se transformando em CO2, e aí, se ele tem impureza como o enxofre, a impureza fica no sinter, e o carvão que está no carvão coque vira dióxido de carbono, evapora, mas a temperatura que ele fez, que ele causou ali na queima, foi o suficiente para fazer parte do ferro que está no minério de ferro ser reduzido, ou seja, transformar de FeO2 em Fe e fundir. Então ele forma uma espécie de uma esponja. Essa esponja depois, e aí saem pedaços enormes, essa esponja lá no fim do processo, a esteira vai andando, lá no fim despeja pedaços enormes. Esses pedaços são quebrados até atingir o tamanho desejado. Então existe um processo de britadeira, né? Britadeira de mandíbula, normalmente. Britadeira de mandíbula é um equipamento que pode ser muito grande, que faz esse movimento. O minério, o sinter cai aqui, ele fecha e vai moendo, não até ficar pó, fica pedras. E depois tem um processo de peneiramento. O que é pequeno demais volta para a esteira de sinterização, o que é grande demais volta para a mandíbula, e o que está no tamanho correto vai seguir o processo. Aí a gente obteve o sinter. Do lado desse cara aqui, literalmente do lado, no processo da fábrica, existe um outro processo que se chama coqueria. Na coqueria, só entra como matéria-prima carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma espécie de pré-petróleo. Ou seja, o carvão mineral não tem só carbono. Ele tem outras coisas, tem impurezas, e ele também tem alguns líquidos lá no meio, alguns hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é HNCN, e aí você pode ter... O que quer dizer HNCN? HNCN quer dizer que é uma molécula composta de... HNCN, na verdade. N átomos de hidrogênio, M átomos de carbono, como é, por exemplo, a gasolina, o querosene,
o álcool, todos esses caras são hidrocarbonetos. Não, desculpa, o álcool tem oxigênio também, então não é hidrocarboneto. Então, esse cara que tem hidrocarbonetos, lá no meio, né, esse cara aqui, desculpa, tem hidrocarbonetos no meio. Então, o gás da coqueria, sai um cara que se chama carvão coque, que é um carvão cozido, e o carvão coque sai em grandes pedras, que também vão passar por um processo parecido com o processo do sinter. Ele vai ser moído, ou quebrado, melhor dizendo, até chegar do tamanho que a gente quer. E como um subproduto, aqui, sai um cara chamado gás de coqueria. O gás de coqueria são esses caras aqui, ó, que acabam evaporando. Ele também é chamado, dentro da usina, de BTX, benzol, toluol, xilol. Esse cara aqui, que é o benzol, ou benzina, que é o que tem maior quantidade dentro do gás de coqueria, é extremamente cancerígeno. Se você ficar exposto 8 horas por dia ao benzol, ele causa câncer com uma quantidade abaixo de 4 moléculas de benzol em cada bilhão de molécula de outros gases no ar. Isso chama-se 4 ppb, 4 partes por bilhão. Se você ficar exposto 8 horas por dia a um gás desse tipo, você vai ter câncer quase com certeza absoluta. Que câncer que é esse? É um câncer no sangue, chamado leucemia, um tipo de leucemia. E antes de aparecer a leucemia, normalmente a gente apresenta uma outra coisa que se chama leucopenia. Ou seja, a leucemia é excesso de glóbulo branco, a leucopenia é falta. O organismo começa a produzir muito pouco glóbulo branco, e aí ele dá reverte e produz glóbulo branco demais. Então, esse é um dos problemas de poluição na usina siderúrgica. Eu diria que é o maior problema para a saúde humana. Opa! Esse é um risco que os cientistas também estão sujeitos? Não, os gases Bom, primeiro que a COSIPA foi desativado o alto forno. Então, já é Elvis, isso não ocorre mais na COSIPA. Mas vamos lá para a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então, os volta-redondenses estariam sujeitos? Provavelmente não, porque, pelo menos, não quem estiver a, sei lá, 1 quilômetro da usina, porque daí essa quantidade já dilui muito. A usina, esse gás de coqueria, ele vale dinheiro, ele não é um... Né, isso daqui é um subproduto de petróleo. As usinas petrolíferas produzem benzol, toluol e xilol para vender. Então, ninguém quer perder isso. É que alguma parte evapora e sai para o ambiente. Ou seja, a usina faz todo o possível para recuperar isso daqui o tanto quanto possível. Entretanto, como é um gás, e a usina é uma usina siderúrgica integrada, que é uma usina que produz carvão coque e produz aço, produz o próprio coque, é um equipamento industrial. Deixa eu tentar comparar. É maior que o Cambuí, provavelmente, em área. É muito grande. A COSIPA tinha 3 linhas de circular lá dentro. Tudo bem, que dava até para andar, eram as distâncias...
que essas linhas percorriam era alguma coisa como tipo 4, 5 quilômetros. É uma distância caminhável, mas é grande. Ou seja, é um problema sério. Agora, nas cidades que estão em volta, a mais de 1 quilômetro de distância, provavelmente já diluiu abaixo desse ponto aqui. Isso é uma coisa para depois a gente pesquisar também. Esse número é um número que eu estou tirando da minha cabeça, da minha memória, do tempo que eu trabalhei na COSIPA. Depois é um caso da gente dar uma pesquisada também, ver que esse número também deve ter sido atualizado de 35, 36 anos atrás, né? Compensa a gente dar uma atualizada e é um tópico interessante para vocês abordarem na aula de STMA. Apesar que eu acho que não é um tópico que o professor de segurança vai estar esperando ser abordado, mas é um tópico interessante. Bom, então a sinterização produziu o sinter de ferro e a coqueria produziu o carvão coque. Vamos voltar para trás agora, então, mostrar aquela parte. Que será finalmente transformado em aço. Quando chega na aciaria, processam todo o coque produzido na COSIPA. O carvão permanece no forno de 16, uma mistura de carvões que a área de redução compreende a coqueria, a sinterização e o alto forno. Na coqueria, o carvão mineral é transformado em coque metalúrgico. Inicialmente é feita uma mistura de carvões que é depositada. Esses fornos aqui, eu não sei se ele vai mostrar. Quando eu trabalhei na COSIPA, eles tinham 2 baterias de fornos. A bateria maior, ela tinha, acho que 5 metros de largura por 4 metros de altura, e ela ficava acima do solo já. Ela ficava a uma altura de uns 6 metros, mais ou menos. E cada câmara tinha 400 milímetros de espessura. Depois, quando ele apresentar aqui, eu vou explicar para vocês o que é uma câmara, mas eu estou explicando isso porque vocês vão ver aqui caindo carvão dentro de um buraco, esse carvão está caindo dentro da câmara da coqueria. Ô, professor... É uma bateria. Oi, desculpa. Esse alto forno que eles falam seria a têmpera? Não. Espera aí que eu já vou explicar melhor já. Ele mostrou aqui, mas vou explicar melhor. O alto forno é um forno que vai ter aí entre 30 e 45, 50 metros de altura, mais ou menos. Ele vai ter altura entre um prédio de 10 andares e um prédio de 15 andares, mais ou menos. Depende, né? Existem vários. Que nem a COSIPA, quando eu trabalhei lá, tinha 2 alto-fornos. A CSN tem 3 alto-fornos. Tem outras empresas que têm... Eu não conheço nenhuma empresa, na verdade, que tenha mais de 3. Mas tem muitas empresas no mundo que tem 2, 3 altos-fornos. E são todos equipamentos gigantescos. São equipamentos enormes. A gente vai detalhar um pouco disso daí. A gente vai falar dessa parte de produção do aço, umas 3 aulas, provavelmente. A gente vai detalhar razoavelmente bem cada uma das etapas. E a primeira que a gente vai detalhar agora vai ser a coqueria, em seguida a sinterização e depois o alto forno. Então, aqui é a coqueria. Então, esses fornos aqui são... Deixa eu ver o que ele mostra na imagem, daí eu faço o comentário que for necessário. Editada pelas máquinas enfornadoras nos fornos das baterias de coque. São 5 baterias com um total de 203 fornos que processam todo o coque produzido na COSIPA. O carvão permanece no forno de 16 a 18 horas, a uma temperatura superior. Então, aqui ele está fazendo uma filmagem, provavelmente ele abriu o forno para fazer a descarga. Então, essa espessura aqui de carvão lá dentro tem uns 300 ou 400 milímetros, só que o forno tem, o que eu falei, 3, 4 metros de altura, 4, 5 metros de largura, e foi cheio pelo buraco lá. Vamos ver se vai dar para ver. Superior a 1000 graus Celsius. Este aquecimento, sem a presença de oxigênio, extrai toda a matéria volátil do carvão, produzindo o gás de coqueria, que é recolhido no topo da bateria e reaproveitado no processo siderúrgico. No interior do... Esse é o desenfornamento, tá vendo? Entra esse empurrador aqui e vai cair o carvão coque do outro lado.
Essa altura aqui é mais de 3 metros de altura. A largura é uns 300, 400 milímetros, depende do forno. E o forno tem vamos chamar de espessura aqui. E o forno tem daqui até o outro lado do forno, tem uns 4 metros também. Vamos ver se ele mostra uma vista legal aqui. Do forno fica o coque, que é retirado pela máquina desenfornadora e descarregado no carro apagador. Aí o carvão caindo no carro, tá vendo? O material, então, é transportado para ser resfriado na torre de extinção. Após o resfriamento, o coque é enviado aqui por meio de correias transportadoras. Tá vendo? O coque para os altos já está num tamanho pequeno. Depois ele vai ser homogeneizado para ir para o outro forno. E do processamento do carvão coque, ou simplesmente coque, vai acabar sobrando o que a gente chama de finos. E esses finos vão entrar lá no sinter, lá junto com o minério de ferro para fazer o sinter. Os fornos. Outra matéria-prima, o minério de ferro, é transformado em sinter para ser utilizado nos altos fornos. Esse processo ocorre na sinterização. Nessa etapa, os finos de minério de ferro são dosados e misturados com os combustíveis, os fundentes e o minério de manganês. Ele falou que de fundente, o próprio manganês é um fundente, vai um pouco de cálcio também no sinter, para facilitar o pouco ferro que é formado ali na sinterização, facilitar ele se juntar, ele soldar a formação. Em seguida, são aquecidos no forno de ignição a uma temperatura em torno de 1000 graus Celsius, dando origem ao sinter. O produto é resfriado, fritado e peneirado e está pronto para ir para os altos fornos. O alto forno. Então, a sinterização, pegou lá pó de carvão coque, tem outros aditivos aqui que eu não tinha falado, manganês, por exemplo, tem calcário, que entra com o cálcio, que ajuda a fundir. Então, entra algumas coisas, faz a fórmula, põe lá, queima, obtém o sinter de ferro. O carvão coque, como que é o processo do coque? Ele falou muito rapidamente lá, deixa eu pôr aqui para cima. O forno da coqueria, na verdade, é uma bateria de fornos. Você tem o seguinte. Eu tinha todo esse material aqui, eu joguei fora antes de começar a dar aula. Porque quando eu trabalhei na COSIPRO, eu fiz um curso, eu tinha todas as dimensões de cada equipamento, capacidade produtiva. O forno da coqueria, ele é constituído de 2 tipos de câmara. Ele tem uma câmara onde vai queimar o carvão, onde vai produzir o carvão coque. Então, eu vou dar dimensões que eu tenho na minha memória, mais ou menos, pode ter alguns erros. Mas isso daqui, dependendo da bateria, tem 300 ou 400 milímetros. Isso daqui tem de 3,5 a 4 metros. E aqui, de 4 a 5 metros. Aqui em cima, tem alguns furos, que é por onde ele vai despejar o carvão mineral devidamente moído, numa granulação adequada. De modo que esse cara aqui vai ficar cheio de carvão. Ao lado, tem uma outra câmara
que vai estar queimando gases. Então, aqui, uma câmara de queima. E isso forma o que a gente chama de uma bateria. Você tem um forno de carvão, uma câmara de queima. Um forno de carvão, uma câmara de queima. Cada bateria tem uns 100 metros, mais ou menos, de comprimento. De 60 a 100 metros de comprimento. Esse cara aqui é um refratário. Esse refratário ele passa por uma mudança em torno de mais ou menos 1000 graus. Se você esquentar e depois resfriar, no resfriamento, como ele teve uma mudança, ele vira pó, ele dissolve. Então, você não pode esfriar uma câmara, você reforma. O dia que você para a bateria, ou um trecho da bateria, e reforma a câmara, porque parou, os tijolos refratários viram pó. Ele é sólido, aquece, a partir de uma temperatura muda de fase, continua aquecendo, tudo bem. Ele vai aguentar até temperaturas extremas. Mas quando resfriar, ele vai virar pó. Essa queima aqui é feita sem oxigênio. É como a produção mais ou menos parecida, eu acredito. Eu já vi, mas nunca prestei atenção, mais ou menos como a produção do carvão de churrasqueira. Ou seja, é sem a introdução de oxigênio. E aí que sai o gás de coqueria. Aí esse carvão fica aqui dentro assando por umas 16 horas. Depois de 16 horas, vem aquele carro desenfornador, empurra esse cara aqui lá dentro do vagão apagador, e o vagão apagador vai para o chuveiro lá, que eu não lembro exatamente o nome, que é para evitar que o carvão que sobrou oxide, porque sobrou carvão. Carvão gosta de oxigênio, né? Todo mundo gosta de oxigênio, negócio impressionante. Ferro gosta de oxigênio, alumínio gosta de oxigênio, carvão gosta de oxigênio. O oxigênio é o cara, né? Todo mundo quer se combinar com oxigênio. Então, se você deixar o carvão lá em brasa, carvão coque em brasa, esse carvão coque vai fatalmente se transformar em CO2. Vai continuar queimando e se transformando em CO2. Então, saiu do forno, você rapidamente tem que jogar água nele para apagar. E aí, esse processo todo de desenfornar, de jogar água numa coisa que está aí na faixa de 1000 graus de temperatura, todo esse processo faz com que o carvão coque já vire, né, ele não sai dali de dentro do forno como uma placa de 5 por 3,5 metros, ela já vai quebrando, né, vai esfarelando durante esse processo, e aí ele vai então para peneiramento e para britador e peneiramento. Então, esse é o processo da da coqueria. Eu vou aproveitar e fazer um intervalo agora.